Antes de começarmos esse vídeo propriamente, duas coisas. 1. Resolvemos priorizar esse vídeo para esse panteão graças ao Luiz de Zeró, que deixou esse comentário aqui lá no vídeo sobre os Shen. Nós não estamos falando ainda sobre os Loas, já que na segunda edição eles são um tipo de sub-panteão ligado ao corpo maior dos orixás. Mas isso já serve para mostrar para as pessoas que ainda assistem o canal que é legal deixar comentários, viu? Não quebra a mão de ninguém, eu acho. 2. Se você possui o livro de Sion Hero à disposição por aí, você já deve ter notado que normalmente abrimos os vídeos sobre os panteões com um texto de abertura mencionado no capítulo a respeito. Mas essa música de capoeira que usamos é literalmente o texto de abertura para o capítulo dos orixás. O povo da MixPF capricha na pesquisa. A gente vai falar um pouco mais disso lá na frente. E meio que a gente já falou disso também. Então, antes desse vídeo começar propriamente, não se esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal e clicar no sininho. Isso nos ajuda muito e nos orienta a produzirmos conteúdos cada vez melhores. Agora sim. Esclarecidos esses pontos, gostaríamos também de deixar claras certas questões a respeito dos nomes das divindades aqui mencionadas. Embora sim os orixás sejam bastante conhecidos no Brasil graças às religiões de matriz africanas aqui presentes, Sion II utiliza a nomenclatura original em Yorubá. Então alguns nomes podem parecer um pouco diferentes em relação àquilo que alguns já podem estar acostumados. Nos tempos em que o mundo ainda era novo, Obatalá ou Oduduá, dependendo a quem você pergunta, enviou uma galinha para que ela ciscasse o monte de terra lançado no grande oceano, e assim a distribuísse para que os continentes fossem formados. E assim, os orixás desceram pela corrente, às vezes uma escada, para continuar a moldar o mundo. Ao redor da magnífica Ilha-Ifé, o Império Yorubá crescia, ladeado pelo aliado povo de Daomé, protegido pelos Vodun. Então tudo isso mudou quando a Nação do Fogo... Pera. Quando os navegadores europeus chegaram e toda a tragédia da escravidão, colonização e toda a destruição de uma cultura se seguiu. Eu acho que não preciso falar muito a respeito disso. Todos nós conhecemos bem essa história. Os dois panteões sofreram bastante com isso também. Os orixás ganharam novos mantos graças ao sincretismo com o catolicismo, o que não foi de maneira alguma um processo agradável, e sim uma medida desesperada de esconder os seus cultos proibidos pelos senhores de escravos. Os Vodun, hoje conhecidos como Loas, também sofreram grandes mudanças ao entrar em contato com as fés do Caribe e das Américas. Alguns dos deuses existem em ambos os panteões, alguns com outros nomes. Mas não, eles não são a mesma coisa. Insinuar isso é uma ótima maneira de irritar os dois lados. Os orixás são conhecidos entre os outros panteões por talvez serem o mais contrário dentre todos eles à ideia da titanomaquia. Em parte porque eles também foram vilanizados tal qual esses mesmos titãs no passado. E também porque não há uma força contrária ao panteão em suas lendas. Os orixás ou os próprios mortais que foram elevados a esse posto não possuem todos eles um adversário em específico. No máximo, alguns orixás podem ter algumas rixas internas, como parece ter sido o caso de Emojá e Oxum, Obatalá e Oduduá. Mas ainda assim, essas rixas não são nada comparadas aos conflitos internos de outros panteões. Para os orixás, o mal existe. Isso é óbvio. Mas limitá-lo simplesmente aos titãs soa meio... burrice. Deuses podem ter atitudes malignas também, e mesmo assim eles vão estar lá para se contrapor a esse mal onde quer que ele esteja, seja num deus, num mortal ou num titã.
O domínio específico do panteão se chama Cheval, um termo que foi traduzido literalmente nas religiões afro-brasileiras. Heréus dos orixás são especialistas em controlar voluntários, ou permitirem-se serem controlados por suas divindades. E podem facilmente identificar qualquer espécie de controle mental ou possessão. Sério, eles não precisam nem de um teste para isso. Falar da história não tão antiga assim dos orixás é falar de uma história trágica, cujas consequências ainda podem serem sentidas mesmo nos dias de hoje. E mesmo assim, eles estão lá, prontos para ajudar quem deles precisar. Meio que como uma nota de rodapé, na medida do que é possível ter como um rodapé num vídeo no YouTube, mas enfim. Em Scion Origin são listadas várias cidades no mundo como sedes de poder dos panteões dos livros básicos. Nessa lista, aparece inclusive Salvador, capital da Bahia, e o retrato feito dela não é nem um pouco estereotipado. Então sim, como já cansamos de afirmar por aí, Scion II é um exemplar contemporâneo e positivo de representatividade, contando inclusive com todo o texto de abertura que mostramos no começo do vídeo, em português, ladeado pela tradução em inglês. Mas se há alguma coisa que realmente cabe uma crítica em relação à representação feita dos orixás, eu reclamo do símbolo em si, porque, poxa, eu tento, mas eu não consigo não ver a carinha, o rostinho ali desenhado do lado do símbolo deles. Sei lá, eu acho isso meio ridículo. Não, tá bom. Desculpa aí, Xangô. Não tá mais aqui quem falou. Até a próxima, viu? Ótimas rolagens a todos aí.